Olá, turminha linda do meu coração. Como estão vocês hoje, meus amores? Espero que bem, alegres e felizes, na companhia aí da sua família, dos seus amigos e na companhia de Jesus e do nosso doce querido Espírito Santo. Eu não sei onde vocês moram, mas aonde eu estou aqui, onde eu moro, aqui em São Paulo, tá frio. Pra mim, né, 10 graus já tá frio. Essa semana tá sendo assim uma semana intensa, né? Desde a semana passada de muito frio aqui em São Paulo. Então, não sei se você mora no norte, no nordeste, aí deve estar gostoso, né? Um clima ameno, mas quem mora na região sudeste, sul, centro-oeste, tá padecendo com frio. Então, eu sugiro a vocês que se agasalhem, fiquem bem quentinhos aí, para junto nós aprendermos mais um pouquinho sobre a palavra de Deus. Hoje, eu trouxe para vocês um bate-papo sobre o que é o corpo de Cristo. Por quê? Hoje é dia 18 de junho, né? E amanhã é quinta-feira, dia 19 de junho, se comemora o feriado de Corpus Christi. E aí você não vai para a escola, você vai ficar em casa. Eu não sei se o estado onde você mora vai assim, a prefeitura, o estado vai emendar o feriado, porque por ser uma quinta-feira, aí fica quinta, sexta, sábado e domingo, 4 dias em casa. Ao invés de você ir para a escola, você vai ficar 4 dias de boa em casa. Mas aí você fica bem assim, ai, Corpus Christi? Por que é Corpus Christi? O que significa isso? Então, o Corpus Christi é uma festa religiosa da Igreja Católica que celebra o mistério da Eucaristia, a presença real de Cristo no pão e no vinho consagrado. A data é comemorada sempre na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade, que por sua vez ocorre após o domingo de Pentecostes, sendo 60 dias após a Páscoa. Então, você sempre conta 60 dias depois da Páscoa, a quinta-feira é dia de Corpus Christi. Então é isso, professora, isso mesmo. Então, ele é sempre celebrado numa quinta-feira. Por que numa quinta-feira? Devido à sua ligação com a última ceia de Jesus, que segundo a tradição cristã ocorreu neste dia da semana. Então, a festa celebra o sacramento da Eucaristia. Então, lá no livro de Mateus, no capítulo 26 e no versículo 26, está escrito bem assim, ó. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e o deu aos seus discípulos e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque este é o meu sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então, a Igreja Católica instituiu este feriado para comemorar a Eucaristia, que é o pão e o vinho. Só que daí você pergunta, mas professor, me desculpa, você fala que não fala de religião, que você só fala de Deus, e aí você está falando de religião. Sim, eu estou falando para explicar para vocês qual é o significado, que é um feriado religioso. Qual o significado para a Igreja Católica do feriado de Corpus Christi, que eles comemoram como o corpo de Cristo, o pão e o vinho. Só que nós, como cristãos, nós temos o que? Não é a Eucaristia, que é lá na Igreja Católica se dá a hóstia, né, e o vinho. Eles creem o quê? Que é a substanciação, que aquela hóstia e aquele vinho é realmente o corpo de Cristo transformado ali. Só que nós cristãos, nós não acreditamos assim. Nós acreditamos que o pão, né, nós temos lá a Santa Ceia, que a gente nas igrejas evangélicas comemora uma vez por mês, e o pão representa o corpo de Cristo, é um simbolismo.
E o vinho, né, o suco de uva, representa o sangue dele também. É um simbolismo, porque está escrito lá na Bíblia, ó, que é em memória do Senhor. Então é como se fosse uma renovação dos nossos votos, que nós cremos que Jesus deu o seu sangue, né, deu a sua vida para a remissão dos nossos pecados e para a nossa salvação. Mas nós, como cristãos, nós não consideramos o pão e o vinho como o corpo de Cristo. Não. Isso para nós é só um simbolismo. Então, quem é o corpo de Cristo para nós, professora? O corpo de Cristo para nós cristãos é você, menina, você, menino. A partir do momento que você aceitou Jesus dentro do seu coração, você se torna parte da família de Deus. Você se torna parte do corpo de Cristo. Porque olha só, é o que está escrito aqui no livro de Coríntios, no capítulo 12, e no versículo 12, tá aqui, ó, o título tá escrito: a unidade dos membros do corpo. Então, nós somos membros do corpo de Cristo. Tá aqui, ó, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Ai, professora, tá assim meio confuso. Então vamos lá explicar. Quando Jesus ele subiu ao céu, ele ascendeu ao céu, quando ele estava subindo, né? Depois de 40 dias que ele ficou aqui na terra, ele foi o quê? Assunto aos céus. Quando ele estava subindo aos céus, os discípulos, ai, o Senhor está indo, e agora? Quem é que vai cuidar de nós? Quem é que vai ficar conosco? Ele falou bem assim: fiquem tranquilos, porque eu vou enviar alguém para ficar com vocês. Quem que eu vou enviar? O Espírito Santo, Deus Espírito Santo, o Consolador, para estar com vocês. Mas olha, ficai aí em Jerusalém até que do alto venha o Consolador. Beleza, que foi o quê? A festa de Pentecostes. E aí, quando ele enviou o Consolador, ele pegou e falou que era, ó, tá aqui no livro de Romanos, no capítulo 12 e no versículo 4, que fala: porque assim como em um só corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. E aí, o apóstolo Paulo, que escreveu tanto o livro de Romanos, a carta aos Romanos como a carta aos Coríntios, ele dá as especificações do corpo de Cristo. Porque eu aqui, ó, você menino, você menina, é um só corpo, não é? Você tem braço, tem perna, tem mão, olho, boca, todos os membros do seu corpo. Aí você imagina se seu corpo fosse todo ouvido, você não tivesse boca, não tivesse olho, não tivesse pé. O que é que você ia fazer? Ou se todo o seu corpo fosse uma boca, fosse seu corpo todo assim, ó. Seu corpo fosse todo só boca, ou todo só pé, ou todo só mão. Como é que seria? Você já imaginou se você fosse todo um pé? Um pé aqui, um pé aqui, um pé aqui? Que engraçado que não seria? Pois bem, não, nós como corpo de Cristo, nós também não somos iguais. Foi o que eu li aqui, ó, em 1 Coríntios 12, 13. Formando um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer servo, quer livre, e todos temos bebidos de um espírito. Então, a partir do momento que você aceita o sacrifício que Jesus fez na cruz por você, você fala bem assim: eu creio que Jesus morreu na cruz
para a minha salvação e perdão dos meus pecados, mas eu creio também que ele não ficou lá naquela cruz, que ele foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou, como diz as Escrituras, que lá está em 1 Coríntios 15, 3 e 4. Vamos ler lá? Que está escrito aqui, ó. Tá assim, ó. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, ou seja, a Bíblia, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Então, quando eu creio nisso e eu aceito essa verdade dentro do meu coração, eu passo a fazer parte do corpo de Cristo, que é o quê? Que é a igreja. Então, aqui, ó, muitos têm assim, né, na cabeça que igreja é o templo lá onde eu vou, aonde eu congrego, aonde eu frequento, mas isso não é igreja. Igreja é você. Aonde você estiver, você é a igreja de Jesus. E como é que uma igreja de Jesus se comporta? Tem que ter um bom comportamento, porque se você é a igreja de Jesus e Jesus é o cabeça da igreja, né? Ele não é o cabeça e nós somos o restante do corpo, porque Cristo é a nossa cabeça. A partir do momento que eu aceitei o sacrifício dele, então eu me torno parte do corpo, e a partir de eu tomar parte do corpo, eu tenho que fazer o que a cabeça manda. E como é que a cabeça manda eu me comportar? Manda eu me comportar como qualquer pessoa? Praticando coisas erradas? Pecando? Não. Eu tenho que praticar, ó. Eu tenho que pensar e praticar aquilo em que eu acredito. Se eu acredito que Jesus morreu na cruz para me dar a salvação, o perdão dos meus pecados, e eu leio a palavra dele, então a palavra dele, que é a Bíblia, vai me dizer como que eu devo me comportar, como que eu, como corpo de Cristo, devo me comportar. Então aqui, ó, o versículo 14 de 1 Coríntios 12, ó. E o que a orelha? Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que eu não sou mão? Não sou do corpo? Não será por isso do corpo? E se a orelha? Ó, e se a orelha disser, por que não sou o olho, não sou do corpo? Não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Já pensou se você chegasse lá na igreja e todo mundo fosse pastor, todo mundo fosse pregar? Quem é que ia ouvir a palavra de Deus? Ou então se você chegasse lá no templo lá e todo mundo cantasse? Quem é que ia? Todo mundo é cantor. Não ia ter um pastor para poder falar a palavra? Não ia ter uma pessoa para poder ler a Bíblia e explicar? E se todo mundo fosse assim, uma pessoa que fica lá na porta? Um vigilante ou um diácono, que é o que cuida da porta, um que servisse. Quem é que ia ser servido? Então, é isso que Deus está falando aqui, ó. Agora, pois, há muitos membros, mas um só corpo. Então, cada qual fica no lugar que foi chamado. Se Deus chamou você para ser um cantor, para levar a palavra dele como membro do corpo dele, cantando ou usando a sua voz, usa o seu talento. Mas se ele quer que você leve a palavra dele como missionário, como pastor, então use o dom da palavra para poder falar de Jesus para outras pessoas que ainda não conhecem. Ah, mas o seu dom é servir, ter uma festa, você ir servir os outros, você vai lá, serve com prazer, põe a mesa bonita. Se é esse o dom que Deus te deu, usa o seu dom para poder ser corpo de Cristo. Porque tem muitas pessoas que acham que ser corpo de Cristo é simplesmente chegar, ficar sentado e não fazer nada. Não. Jesus fala bem assim, ó, que meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Se você é corpo de Cristo, você tem que se movimentar. A cabeça que é Jesus veio aqui e te ensinou tudo que você tem que fazer. Então você tem que se movimentar conforme a cabeça que é Cristo
fala para você se movimentar. Por quê? Olha só, aqui em 1 Coríntios 6 e o versículo 19 fala bem assim, ó, ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, o nosso corpo pertence a Deus. A partir do momento que eu aceito Jesus dentro do meu coração, eu me torno corpo de Cristo, eu pertenço a Ele. Aliás, todos nós pertencemos a Ele, mas para ser corpo de Cristo, eu tenho que aceitar aquilo que Ele fez na cruz para a minha salvação e perdão dos meus pecados. Mas tem gente que só é corpo de Cristo na igreja. Na igreja ele é uma bênção. Ele canta, ele louva. Nossa, ele prega. Nossa, na igreja ele é maravilhoso. Ele faz tudo certinho. Mas quando chega na escola, ele deixa de ser corpo de Cristo. Ele apronta, ele faz bagunça, xinga palavrão, desrespeita professor, os funcionários. Não quer saber. Ele só é corpo de Cristo na igreja. Tem outras pessoas que é corpo de Cristo lá na igreja, mas ele não é corpo de Cristo aonde? No seu lar, na sua casa. Ele não tira um momentinho para ler a Bíblia, para orar, quer falar com Deus. Ele não tem tempo para poder ajudar a mamãe, lavar o prato que comeu, esticar a cama, não. Ele acha que a mãe, que o pai tem que dar tudo para ele, ficar lá, ó, deitado em berço esplêndido, sem fazer nada. Não, você tem que ser corpo de Cristo no seu lar também. E tem pessoas que são corpo de Cristo, como cidadão. Você, como cidadão do Estado, né, daqui da terra, você tem que demonstrar que você é corpo de Cristo. Como? Obedecendo às leis, respeitando as regras. Não, quando você faz isso, quando você ora pelas autoridades, você está sendo o quê? Corpo de Cristo. Então, nós temos que ser corpo de Cristo, não só na igreja, mas no Estado, no nosso lar, na nossa casa, né? Na escola, lá onde eu estudo, na igreja, tem que ser corpo de Cristo em todos os lugares que eu frequento. Aonde eu vou, eu tenho que ser corpo de Cristo. Isto é o que significa a palavra Corpus Christi, ser corpo de Cristo. Então, olha só o nosso versículo que eu li para vocês em 1 Coríntios 6 e 20, ó. Porque foste comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios 6 e 20. Então, se você faz parte do corpo de Cristo, você tem que glorificar Ele. Como é que eu glorifico a Deus? Andando de acordo com o cabeça do corpo, que é Cristo. Tendo o quê? A mente de Cristo. Será que Jesus ia gostar de eu ficar falando palavrão? Será que eu estou demonstrando que eu sou um bom corpo de Cristo? Será que Jesus ia gostar que eu desse um chute na canela do meu coleguinha? Será que Jesus ia gostar que eu fosse lá e pegasse aquilo que não é meu, roubasse? Será que Jesus ia gostar que eu mentisse para minha mãe, que eu desobedecesse a professora? Será que ele ia gostar disso? Eu acho que não, né? Então, você, criança que já tem Jesus dentro do seu coração, você tem que se comportar de acordo com Jesus. Se você é membro do corpo de Cristo, se você faz parte já do corpo de Cristo, você tem que ter um comportamento diferenciado para que todas as pessoas vejam através da sua vida que Jesus é quem te comanda, que não é a sua própria cabeça. Aqui, ó, em João 1:12 ele fala, mas a todos quanto receberam, quer dizer, aceitou Jesus no seu coração, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, a partir do momento que você crê no nome de Jesus, você crê nele, você se torna corpo de Cristo. E como corpo de Cristo, você tem que glorificar.
Glorificar é o quê? É exaltar, é adorar a Deus através do seu corpo, da sua vida, do seu pensar, do seu falar e do seu agir. E aí, ó, porque o nosso corpo não pertence a nós, a nossa vida não pertence a nós, pertence àquele que nos deu a vida, a Jesus, a Deus o Pai. Olha só, eu trouxe aqui uma musiquinha para cantar para vocês que fala sobre isso, ó. Tá aqui, ó. Olha só, é uma música bem legal que fala sobre o corpo. Ela é bem assim, ó. Meu corpo é a casa de Deus, em mim ele veio morar. Tudo que penso, tudo que faço, deve a ele agradar. Meu corpo é a casa de Deus, em mim ele veio morar. Tudo que penso, tudo que faço, deve a ele agradar. Bom, turminha, espero que vocês tenham entendido qual é a diferença, né, da comemoração, né, do feriado de Corpus Christi. Qual que é a diferença entre a Igreja Católica, o porquê que eles comemoram e o que é realmente dentro da palavra o corpo de Cristo. Nós devemos sim, pelo menos uma vez por mês, em memória de Jesus, nós irmos lá e fazermos parte da Santa Ceia, como participar do pão e do cálice de vinho, né, o suco de uva que nós costumamos tomar, para através deste simbolismo nós nos lembrarmos de Jesus, lembrar de todo o sacrifício que ele fez na cruz por nós. E não achar que o corpo de Cristo está lá na imagem que é colocada lá na igreja e eu vou ali na frente, né, idolatrar aquela imagem. Não, nós temos que demonstrar através do nosso comportamento, das nossas atitudes, do nosso pensar, do nosso falar, do nosso agir, que nós somos corpo de Cristo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo e aprendido mais um pouquinho, mais uma verdade sobre a palavra de Deus, para que ninguém engane vocês, tá bom? Beijo para vocês, até o nosso próximo encontro. Entra no nosso canal Virtude Kids e Teens, se inscreve lá, aperta o sininho na opção todas, para que toda vez que eu postar vídeo, eu posto 3 vezes na semana, segunda, quarta e sexta, você seja notificado, tá bom? Curte, se inscreva, comenta, compartilha e até o nosso próximo encontro.